essa socialização da educação de jovens e adultos. A missão desse projeto é mostrar quão eficiente e inclusiva é a educação de jovens e adultos e como ele é importante para as pessoas que não tiveram condições de estudar na época certa, independente do motivo, e que elas possam recuperar aquele tempo perdido para uma melhoria de vida. Aqui é o título: Educação de Jovens e Adultos, a importância do EJA. Esse projeto fala sobre educação de jovens e adultos. A pesquisa feita sobre o assunto levam a crer que, a partir do entendimento que a modalidade EJA perpassa as etapas e ela se caracteriza por atender pessoas jovens, adultas e até mesmo idosas que não tiveram aquele acesso ou não conseguiram concluir o processo de escolarização na educação básica. A EJA é voltada também nas normas da BNCC para que eles possam terminar o ensino médio ou o ensino fundamental para pessoas de até 15 anos que não terminaram o fundamental possam também terminar em um tempo menor do que no ensino normal. Antes de falar sobre o EJA em si, a gente tem que falar sobre a educação no Brasil. É que desde a Constituição Federal, que foi em 1988, a legislação prevê o direito da educação para toda a população, inclusive para aquelas pessoas que não tiveram a escola em idade apropriada, na infância e na adolescência. Aí foi formado o EJA para isso, né? Desta forma, é dever do governo, bem como dos estados e municípios, assegurar a oferta pública e gratuita da educação escolar para os jovens e adultos. Entretanto, apesar da previsão de direitos e deveres, passados mais de 30 anos, as estatísticas nacionais nos deixam dúvidas sobre os desafios enfrentados pelo país para assegurar a educação de todos, em especial aqueles que tiveram seus direitos faltados quando crianças e adolescentes. Isso diz sobre as pessoas que são de família humilde, de lugares humildes, que não tiveram aquela oportunidade de estudar quando criança, ou não tiveram como, ou não havia escola perto há 30 anos atrás, né? E o EJA, ele é como se fosse uma ferramenta para ajudar na conclusão desse ensino, para uma melhoria de vida, né, na verdade. A educação no Brasil começou com a chegada dos portugueses, que eles meio que tentaram catequizar os índios e quem estavam aqui. Primeiro era uma questão mais religiosa que eles tentavam ensinar, mas ao mesmo tempo eles ensinavam o letramento, a alfabetização, né, também. Tudo meio que uma fusão de religião e letramento junto. A educação de jovens e adultos também se faz notável no Brasil desde a época da colonização, com os jesuítas que se dedicavam a alfabetizar, né, catequizar, tanto crianças indígenas como os índios adultos, em uma intensa ação cultural e educacional. Eles tentavam ensinar a cultura deles de lá, para poder propagar a fé católica, juntamente com o trabalho educativo, até que os jesuítas foram expulsos do país em 1759. A educação dos jovens e adultos é uma modalidade de ensino criada pelo governo federal que perpassa todos os níveis da educação básica do país. Ela é destinada a jovens, adultos e idosos, como já disse, que não tiveram acesso à educação na escola convencional, com a idade apropriada, por N motivos,
Como eu disse, tem pessoas que não tinham condições de ir para a escola, tem pessoas que moravam em lugares afastados e não tinham. Eu mesmo tenho avós que moravam em lugares que eram extremamente afastados e que eles não tiveram escolaridade por conta disso, né? E o EJA foi feito mais para ajudar essas pessoas. Ou até mesmo quem reprovou várias vezes e acabou desistindo. E ela permite que o aluno retorne aos estudos e conclua em menos tempo. O que uma pessoa usaria 3 anos para terminar o ensino médio, eles terminam em 1 ano e meio, mais ou menos. E assim com o ensino médio terminado, o ensino fundamental terminado, todos os ensinos, ele tem uma melhor oportunidade no mercado de trabalho, né? Pois hoje em dia a maioria dos empregos eles pedem ensino médio completo, até mesmo uma graduação, né? Mas a graduação daí é mais uma escolha da pessoa. Na fundamentação teórica, tem aqui 3 parágrafos que dizem sobre o MEC, que é: segundo o ministro, o MEC considera a alfabetização uma política pública de educação prioritária e está trabalhando para sanar dívidas deixadas pela gestão anterior na ordem de 138 milhões, referentes ao programa Brasil Alfabetizado, Programa Nacional de Inclusão de Jovens e Educação de Jovens e Adultos. Lançado em 2003, o Brasil Alfabetizado é um programa de fluxo contínuo organizado por ciclos e com duração de 8 meses. No plano plurianual, a meta contínua organizando ciclos com duração. A meta da alfabetização por ciclo era de 1,5 milhão. No entanto, o Brasil Alfabetizado vem diminuindo a partir de 2013, quando abriu mais vagas. E em 2014, o número de vagas caiu para 718 mil. E em 2015, com exceção em 2016, despencou para 168 mil. Eles foram diminuindo as vagas de pessoas para alfabetização. A verba foi sendo cortada, provavelmente. Mas, infelizmente, o Brasil tem 13,1 milhões de analfabetos com 15 anos de idade ou mais. É um drama que temos que enfrentar com programas que o Brasil alfabetizado, que será ampliado em novas ações que venham a somar esforços no sentido de reverter esse quadro. Isso afirma o ministro da Educação, Mendonça Filho. E a educação de jovens e adultos foi instituída legalmente no Brasil como modalidade de ensino fundamental e médio em 1996, com a gravação de lei de diretrizes e bases educacionais, destinada àqueles que não estudaram na idade escolar apropriada. Tem a fundamental, que é para adolescentes que têm há mais de 15 anos e não terminaram o ensino fundamental ainda. E tem acima de 18 anos aqueles que não terminaram o ensino médio e querem terminar o mais rápido possível. E também tem a questão do Enem, que ele pode eliminar matérias. Eu sei porque eu fiz isso quando eu era nova. Se você fizer o Enem e tiver uma nota determinada, você, com a ajuda do EJA ou o CBJA, você pode eliminar as matérias que você passou no Enem. E assim você faz em menos tempo ainda. Então a conclusão é que a educação no Brasil sempre teve um histórico de defasagem. Desde sempre, a educação de jovens e adultos é uma forma de ensino da rede pública do Brasil para facilitar que os brasileiros tenham o objetivo de desenvolver o ensino fundamental e médio com qualidade, para que as pessoas não possuem idade escolar e oportunidade. É importante lembrar que a educação de jovens e adultos está tendo uma preocupação maior atualmente. A iniciativa faz parte de várias pesquisas financiadas pela Coordenação Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Os alunos do EJA são geralmente trabalhadores, empregados e desempregados que não tiveram acesso à cultura letrada por algum motivo, como
falta de oportunidades, evasão, pobreza, entre outros. O que acontece é que existem grandes disparidades entre ricos e pobres. De acordo com os estudos realizados, a população pobre encontra-se em desvantagem, principalmente ao se tratar de jovens e adultos. O EJA, que foi instituído em 1996, junto com a Lei de Diretrizes de Bases de Educação Nacional, para ajudar a ter uma melhor oportunidade de trabalho, é importante lembrar que nunca é tarde para correr atrás dos seus sonhos e tentar sempre evoluir na vida e em sua carreira. A educação de jovens e adultos é a chave para essa evolução. O resultado que obtive nas pesquisas mostra a importância da educação de jovens e adultos. Com ela, facilita a vida das pessoas que não terminaram o ensino médio ou adolescentes a partir de 15 anos ou mais que ainda não terminaram o ensino fundamental. E com o EJA, a facilitação que consigam terminar os estudos em menos tempo, com mais facilidades para terem melhor oportunidade no mercado de trabalho. Até mesmo, após isso, tentar uma graduação ou um curso técnico, assim que preferirem. A educação de jovens e adultos não é nada mais que uma modalidade de ensino criada pelo governo federal que perpassa todos os níveis de educação do país, destinada aos jovens e adultos idosos que não tiveram acesso à educação na escola convencional e em idade apropriada. A educação de jovens e adultos foi um marco importantíssimo na história da educação, o início de uma oportunidade de melhoria de vida dos jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de terminar os estudos. Sabemos que o analfabetismo do Brasil sempre foi constante, e o EJA foi mais uma ferramenta criada para ajudar no fim dele, e criada também para uma melhoria de vida, das pessoas que não tiveram oportunidades, tanto quanto para fazer uma graduação, quanto para uma melhoria de emprego, para conseguir uma vaga, porque é difícil, a maioria das vagas precisam que tenha o ensino médio completo, E se fosse para fazer um ensino normal, demora muito tempo, e o EJA já diminui um pouco esse tempo, e ajuda, Na verdade, ela é uma ferramenta para ajudar as pessoas que precisam terminar os estudos. Bom, fim do projeto. Espero que tenha dado para entender. Obrigada. Até.